A vida vitoriosa só em Jesus. Eu sou o pastor Giancarlo Ribeiro e hoje nós estaremos falando sobre isto em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir São João capítulo 16, 33. São João 16, 33, a sua Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui também no YouTube, amém? Nesse canal abençoado para poder abençoar vidas em nome de Jesus. São João 16, 33. Vamos ler a palavra, vamos colocar em pé, igreja amada. Já encontraram? Amém? João 16, 33. O que Jesus disse? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Pai, aqui a tua palavra, fale conosco para a glória do Senhor. Aos nossos corações, ministra o entendimento da nossa vitória no Senhor. Amém, amém. Por favor, desliga aquele ventilador lá, se for possível, está fazendo muito barulho. E se puder, ligue aquele ali depois, devagarzinho que está desligado. Desliga esse, por favor. Está atrapalhando o som aqui. Isso. Agora está mais fácil de entender, né? Vou pedir para ligar aquele ali, para que vai ser um pouquinho. Queridos, preste muita atenção no que Deus quer falar com você esta noite. Nós trabalharemos com esse texto e vamos trabalhar também com Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11, tá bom? Muito bem, agora você pode abrir Juízes. Isso, pode ligar para nós. Juízes 6, 11. Refrescou. Muito bem, preste muita atenção nessa administração desta noite. A vida vitoriosa só em Jesus. Amém, igreja? Só em Jesus. Mas precisamos ter algumas atitudes para que a gente possa ter essas vitórias. Vamos lá então, Juízes 6, 11. Muito bem, vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abserita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Muito bem. Aqui nós vamos encontrar a história de Gideão. Mas preste muita atenção no que Deus quer falar com você nesta noite. Preste muita atenção. Primeira situação, o que nós temos aqui?
Vamos ler o texto de novo. Olha só. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a israelita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo. Tudo bem. Ele estava então fazendo o quê? Trabalhando. E nós sabemos que nesse tempo, se você pegar o capítulo 6 de Juízes, você vai ver a servidão sobre os medianitas. Esse povo de Deus estava sofrendo na mão do inimigo. A Bíblia relata no capítulo 6 que eles semeavam e não colhiam. Eles plantavam e vinham outros e levavam a plantação. Eles tinham gado, ovelhas, e os medianitas vinham e levavam tudo. Então eles só trabalhavam, e quando vinham os medianitas, eles se escondiam até em cavernas, porque eles estavam com medo. Muito bem, preste muita atenção nisso. Mas Deus interviu e falou para o anjo dele, no versículo 11, para ir falar com alguém, para ir levantar alguém, porque aquele povo precisava do quê? De uma vitória, mas eles também precisavam de um líder, alguém que os conduzisse segundo a direção de Deus. E aí nós vamos ver que tem este homem chamado Gideão, e a Bíblia vai falar que ele é filho de um homem que nós já lemos aqui. Olha só, pertencia a Joás, o abisserita. Seu pai chamava então Joás, e seu filho estava fazendo o quê? Malhando trigo. Tá bom, então ele está fazendo o quê? Ele está batendo trigo, porque ele já colheu, com intenção do quê? De comer. Eu vou malhar esse trigo, eu vou tirar. Só que a diferença aqui, irmãos, aonde que ele está fazendo esse serviço? No lugar que não é um lugar correto, não é um lugar certo. Por quê? Porque ele não poderia estar lá na montanha, porque se ele está batendo o trigo lá na montanha, os medianitas viam ele, então ele está praticamente o quê? Escondido. E ele está fazendo aonde? No lagar. Lagar é onde se amassa a uva, lá embaixo no vale. Mas ele está fazendo. Então a primeira coisa que para nós sermos vitoriosos, nós temos que ter o quê? Atitudes sem desculpas. Eu sempre digo, quem quer fazer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Isso é tudo, irmãos. Então tem que ter determinação para você receber a bênção do Senhor. Para você vencer na vida, você precisa ter o quê? Atitude. Amém, igreja? Ele teve atitude. Ele falou, olha, a Bíblia não está falando que tem um monte de gente fazendo isso. Ele está fazendo. Ele falou, não dá para fazer lá em cima. Eu faço no lugar. Não dá para ir de carro, eu vou de moto. Não dá para ir de moto, eu vou de bicicleta. Não dá para ir de bicicleta, eu vou a pé, mas eu vou. Agora preste atenção. Em Juízes 6,12, a palavra de Deus vai falar para ele assim: o Senhor é contigo. Tá, preste atenção. O 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor está dizendo para você e para mim também nesta noite: Ele é conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco não só quando as coisas estivessem bem, ele disse que estaria conosco em todas as situações. Ele disse que ele estaria conosco até o século terminar.
até tudo acabar, Ele disse que estaria conosco. Aleluia, amém? Aí diz assim: o Senhor é contigo. Então nessa noite o Senhor também está dizendo para mim e para você o quê? O Senhor é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém, irmãos? E Ele é por nós. Aleluia. Então veja aqui a palavra do Senhor dizendo assim: o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo. O anjo do Senhor está falando. Eu acredito aqui que é Gabriel, porque Gabriel trazia mensagens, né? Gabriel trouxe para Maria. Gabriel é um anjo de mensagens, falou com Daniel. Amém? Então é anjos que entregam mensagem, um arcanjo do céu. E quando é guerra, aí nós temos que chamar quem? O arcanjo Miguel, a qual lutou até pelo corpo de Moisés contra Satanás. E diz a Bíblia que venceu e disse: ele não chegou e ficou xingando o inimigo, ele só disse: o Senhor te repreenda. Amém, irmãos? Muitas vezes você diz assim: só o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Enfermidade, o Senhor te repreenda. Mal, o Senhor te repreenda. Tempestade, o Senhor te repreenda. Amém, igreja? Glória a Deus. Lembra que Jesus disse para o vento? O que Jesus disse para o vento? Faz o quê? O que ele disse para o mar? Aquieta-te, acalma, aquieta-te, acalma. E ele disse que eu e você podemos dizer para o vento isso. Amém, igreja? Diz para o vento que está soprando na tua vida, para que você tenha vitória. Você está correndo rumo a algo e tem um vento forte soprando. Eu quero te dizer que isto faz parte. Mas Jesus disse que nós também vamos vencer como Ele venceu. Amém? Como Ele venceu, eu e você podemos vencer como Ele venceu. E depois eu falo para você: venceu o quê? Jesus venceu em tantas coisas. Muito bem, continuamos. Vamos lá. E ele diz mais o que para ele? Varão o quê? O que ele chega? O anjo fala para ele: levanta, rapaz, tenha autoestima. Deus está dizendo para você: você é valoroso. Porque nós temos um monte de gente que vai dizer para a gente que a gente não é valoroso, que a gente não é nada, que a gente... Tem gente que diz assim, até quando vai falar com Deus: Deus, eu não passo de um verbo. Não, irmãos, na vida eu não falo isso, ele estava passando por uma situação delicada. Mas hoje nós temos a graça de Deus. Nós somos vaso, nós somos instrumento na mão do Senhor. Nós somos vaso de ouro para a glória do Deus de Israel. Amém? Nós somos importantes aos olhos de Deus, ainda que não sejamos a este mundo, porque o mundo não é digno de mim e de você, mas nós somos aos olhos de Deus. E não importa o que o mundo pensa, você é e acabou, fechou. Amém? Então diz: varão. O Senhor está dizendo para você também, irmã: varoa, valorosa. Amém? Para você, jovem, não ser valoroso. Você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja, queridos, vamos então. Você pode abrir comigo a sua Bíblia. Agora em Josué 1. Veja o que o Senhor falou para Josué. Josué 1. Olha só. Tem vários versículos para ler, eu não poder não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Por onde quer que andares. Mas esse Josué foi testado. Esse Josué ficou com Moisés no meio das lutas. Esse Josué ficou no monte
monte, lá no pé do monte, esperando Moisés voltar. Todo mundo acreditava que Moisés estava morto, mas Josué acreditava, estava esperando, porque senão ele tinha ido embora e falou: olha, faz 40 dias que Moisés não volta, faz 38 dias, faz 37 dias, ele já morreu. Mas ele esperou os 40 dias. A Bíblia diz que Moisés desce daquele monte, aleluia, e vai, aleluia, fazer, agir no meio do povo que tinha agido errado, que tinha feito bezerros, que tinha idolatrado, que tinha perdido a direção. Josué então foi testado para chegar onde ele chegou, e depois ele foi o que? Substituto de Moisés, para fazer o povo entrar a terra prometida. E quando nós lembramos de Josué, nós lembramos também do que? Deus deu uma direção para ele: rodeia uma cidade, vários dias, rodeia. Deus está dizendo para você: seja o que? Perseverante, faça a mesma coisa, quem sabe todos os dias, mas faça bem feito, amém? O que faz diferença de você melhorar mais ou ser melhor que os outros é você fazer a mesma coisa, mas fazê-la bem feito, amém? Faça bem feito o que Deus tem posto nas tuas mãos, amém? Não importa o que seja, faça bem feito, então o Senhor vai te honrar, amém? Josué era apenas alguém que estava caminhando com Moisés, era alguém que apenas estava lá atrás, mas depois Deus fala para ele: faz o seguinte, rodeia. E ele rodeia tantos dias, e ele foi obedecendo dia após dia, até que a Bíblia diz que ele rodeou e cumpriu a ordem do Senhor. E o que acontece? Aquelas muralhas, você conhece a história de Jericó, tombaram, racharam, amém? Pela sua perseverança em Deus. As muralhas que estão na sua frente vão ruir, em nome de Jesus. Pela sua perseverança em Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pela sua perseverança na palavra de Deus, a enfermidade vai sair. Pela sua perseverança, muitas vezes você fica agindo assim: olha, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Veja o que diz Juízes, capítulo 6, versículo 14. Voltamos em Juízes de novo. Juízes 6 diz assim: agora vamos lá. Então olhou para ele e disse: vai nessa tua força. O anjo dizendo para ele: o Senhor está dizendo assim, vai na sua força, meu irmão. Amém, igreja? O Senhor está dizendo: vai nessa força, você tem força. Jesus disse: se alguém quiser caminhar conosco uma milha, vai com ele quantas? 2. Sabe o que é uma milha, irmãos? 1.500 metros. Então você caminha 3.000 metros, você pode. Amém? Quem quiser caminhar com você uma milha, vai com ele 2. Por que, queridos? Porque 1.500 metros é obrigação, depois disso é voluntarismo, amém? Até 1.500 metros, é isso? Até 1.500 metros, você está na obrigação. O cara está falando: vamos. Aí você fala assim: não, eu vou com você 3.000 metros, em nome de Jesus, eu vou com você mais longe, aleluia. Você pode ir mais longe. Quando passar dos 1.500, significa que você está indo por amor, que você está indo porque Deus está te dando paz, você está indo porque o Senhor está contigo, você está indo porque você está cumprindo a palavra de Deus. Aí você não faz mais por obrigação, não é culto mais por obrigação, não é oração mais por obrigação, não é jejum por obrigação, é prazer, é desejo, é vontade de estar na casa de Deus, é vontade de falar com Deus, é vontade de ler a palavra, aleluia, porque o Espírito Santo age dentro das nossas vidas, e Ele nos leva a fazer isso, Ele nos leva a buscar a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.